presidente também vai ali cumprimentar o público. Fica a dúvida, hoje, né, Renatinha? Se o presidente vai cumprimentar o público. É o Nelson Piquet. Nelson Piquet vai ser o motorista hoje. É o motorista do Rolls Royce presidencial. A dúvida é se o presidente segue direto para o hasteamento das bandeiras ou se cumprimenta o público. Tem um espaço ali reservado para cumprimentar o público, né? É o que a gente confere daqui a pouquinho, vamos aguardar aí. Lembrando que essas imagens são exclusivas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de julho de 2024, são 17 horas e 30 minutos. 175 caixas em quase 200 metros cúbicos. São detalhes sobre os presentes de Bolsonaro guardados por Nelson Piquet. Esse escândalo explodiu em abril do ano passado. A encenação de Bolsonaro e da família sobre ele nem saber de nada sobre as joias que roubou vai ser desmascarada em algumas semanas. Mas antes, vamos ver mais alguns indícios da encenação cara dura, desavergonhada de Bolsonaro. Você veja o cuidado que ele tinha com essas joias, foi tudo guardado separado, tudo armado com o Piquet, escondidas as joias bem longe dele. Por que essas joias tinham que ficar tão longe dele? Não é? Poderia colocar num cofre na casa dele, ou ele não tem um cofre na casa dele, mas é que estavam escondidas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, vamos em frente. O galpão emprestado pelo Nelson Piquet a Bolsonaro para guardar os presentes continha 166 caixas com os mais variados tipos de objetos, mais de 9 mil itens, mas como você viu, essas joias, veja só, ele não sabia nada disso aqui. Ele diz assim, não é? Na cara dura que não sabia nada sobre isso. Não sabia nada sobre isso, não é? Não sabia. Olha esse relógio, gente. Eles tiveram a coragem de comparar isso com o relógio que o Lula ganhou. Isso aqui é um tesouro. Essas joias são um tesouro, mas aquele colar, veja esse colar aqui. Eu vou até abrir a foto para você. Como é que alguém tem algo assim e não sabe de nada? Você imagina quantos diamantes tem nessa peça? É tudo diamante. Bom, vamos lá. Presentes dados a Bolsonaro na mira da PF foram levados para essa fazenda do Nelson Piquet e para a casa de militar e joalheria no exterior. Tudo foi escondido. No exterior, os itens foram negociados por joalherias em diferentes estados americanos. Tinha muita coisa. Os presentes recebidos pelo governo de Jair Bolsonaro e que motivaram seu indiciamento foram guardados em diferentes locais, incluindo uma fazenda, a casa de um militar e joalherias no exterior. Veja só, todo esse acervo de joias que precisaram ser escondidas, espalhadas, levadas por um general, o pai do Mauro Cid, um general de 4 estrelas, gente. Foi para os Estados Unidos para ir vender joia como se fosse um office boy dele. Depois o Mauro Cid, depois o advogado e o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e pegou as joias e comprou as joias de volta e trouxe para o Brasil. Ou seja, o Bolsonaro precisava devolver essas joias para o TCU. O tal do Vacef diz que pagou $60 mil, cerca de 300 mil reais, para recomprar as joias e dar para o Bolsonaro. A troco de quê? E o Bolsonaro declarou que recebeu esse dinheiro, porque na verdade, se ele comprou algo que o Bolsonaro estava devendo, quem teria que ter comprado essas peças era o Bolsonaro. Mas não, o sujeito foi lá, comprou uma passagem de avião para os Estados Unidos,
pagou hotel, despendeu o tempo dele, que o cara é advogado, comprou as joias de volta, trouxe para o Brasil e o Bolsonaro devolveu para o TCU. Ele declarou no imposto de renda que recebeu 300 mil reais do VASF. É tanta irregularidade. E aí a gente vê o Sérgio Moro comparar isso com um relógio do Lula, com uma pulseirinha de couro ali. Claro, é um relógio de uma marca famosa, Cartier, tal. Mas primeiro que naquela época não havia lei que obriga a devolver tudo, e o setor técnico do TCU, é bom que se diga, disse que o Lula poderia ficar com aquele relógio. Foi a única peça valiosa que o Lula ficou. Esse tesouro que o Bolsonaro recebeu de um sheik árabe, de um líder de um país, de um príncipe que governa um país, que é um ditador, inclusive, que tortura as pessoas, que governa com mão de ferro e que depois comprou uma refinaria através ali do seu círculo, comprou uma refinaria do Brasil por um valor considerado extremamente baixo. E ele dá esse monte de joias para o Bolsonaro, mas por que tanta joia ele deu? Então, quer dizer, o Bolsonaro não tem explicação para nada disso, ele vai ser indiciado, esse processo vai para o Supremo e o Procurador-Geral da República com certeza vai indiciar o Bolsonaro, e aí ele vai ter que explicar essas questões. Se ele não tiver uma explicação boa para tudo isso, minha amiga, meu amigo, ele vai ser preso. E a pena pode chegar a 32 anos de prisão. Só nesse caso. Ainda tem muito mais. Mas isso são outras histórias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.